Chegou a hora de nós falarmos sobre arquitetura limpa, Clean Architecture, aplicando princípios de Solid, colocando tudo que a gente já aprendeu aí nos vídeos anteriores nesse vídeo, tá certo? Vem comigo que o vídeo tá imperdível, pessoal. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você ainda não me segue, cara, desce aí e começa a me seguir agora, porque vai ter sempre muito conteúdo e conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Pessoal, é o seguinte, no último vídeo aqui do canal, nós falamos sobre o princípio Solid. Eu recomendo super você assistir, pelo menos para pegar todos os princípios lá. Esses princípios aqui hoje regem a forma de você programar hoje em dia. E também falamos sobre a arquitetura MVC, que tenta separar a sua aplicação em camadas e realmente entregar responsabilidades para cada uma dessas camadas. Nós ainda implementamos toda uma aplicação utilizando aqui a arquitetura MVC e aplicando princípios de Solid. A aplicação ficou bem legal, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. No vídeo de hoje, nós vamos trocar um pouquinho essa arquitetura. Nós vamos para uma arquitetura que é um pouco mais opinada, um pouco mais enrijecida, mas também super utilizada. É uma das arquiteturas que eu mais gosto de utilizar, inclusive nas minhas aplicações. E essa arquitetura é a arquitetura limpa. Mas antes da gente falar dela, quero te convidar a fazer parte aí da minha turma do Zero a Programador. Esse curso aqui eu coloquei tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu conheço, eu montei um curso onde eu reúno toda a parte teórica com a parte prática, toda a parte teórica com os frameworks, toda a parte teórica com aquelas ferramentas que você realmente vai utilizar aí no mercado de trabalho e sair daqui com um diferencial bem grande. A ideia é um curso full stack, onde você vai passar por essa base da programação e depois entrar aí em teste de software e alguns usos de ferramentas e frameworks que realmente vai te diferenciar no mercado de trabalho. Dá uma olhadinha, vale muito a pena, vou deixar o link aí na descrição. Qualquer dúvida, é só você entrar aqui no site, clicar aqui no Fale Comigo e me mandar uma mensagem que eu vou te responder de prontidão, tudo bem? Galera, é o seguinte, Clean Architecture foi dito, né, foi construído, foi falado primeiramente pelo Robert C. Martin nesse artigozinho aqui. Esse aqui é o principal artigo de Clean Architecture e eventualmente ele pegou esse artigo e reuniu muito mais dados, obviamente, e construiu um livro e fabricou um livro aqui de Clean Architecture pra gente. Então, recomendo super você ler o artigo e ler também o livro, porque vale muito a pena. Mas a ideia do Clean Architecture também é separar, é dividir a sua aplicação em camadas. E essas camadas, elas não conversam entre si. Você não pode deixar os elementos externos, por exemplo, tentarem acessar diretamente elementos internos, bem como você não pode deixar elementos internos acessar elementos externos. Como assim, né, professor? Olha só. Repara que aqui nessa figura, ele divide a Clean Architecture em quatro camadas. A camada azul, a camada verde, a camada vermelha e a camada amarela. Aqui na camada amarela, onde está escrito entidades, é onde rege as regras de negócio do seu problema. Isso aqui é intimamente ligado ao problema e aqui dentro, pessoal, tem que ter zero framework, zero infraestrutura. Aqui dentro não deve ter a mínima ideia, os elementos lá dentro não devem ter a mínima ideia de qual tipo de ferramenta, qual tipo de framework você está utilizando, qual tipo de banco. Isso não interessa. Aqui dentro é só para, de fato, modelar as regras de negócio. Tudo bem? Logo em seguida tem os casos de uso, os use case. E os use case, pessoal, são todas as intenções de usuário. Se o seu sistema tem que cadastrar usuário, então cadastrar de usuário é uma intenção de usuário. É esse cara que vai controlar esse fluxo, é esse cara que vai orquestrar para que o cadastro de usuário aconteça. Se o seu sistema tem que listar produtos, então existe ali um fluxo de listar produtos, existe uma intenção de usuário de listar produtos. Portanto, existirá um use case que também descreve toda a listagem de produtos do seu sistema. A gente vai ver isso na prática, vai ficar mais fácil para vocês. E somente na parte verde aqui, pessoal, que vão entrar aqui, de fato, os frameworks, ferramentas e outras coisas que você vai utilizar. Então, veja, toda essa parte interna, a parte vermelha e a parte amarela, é zero framework. Ela é totalmente agnóstica das ferramentas que você está utilizando. Isso só vai começar a aparecer quando nós começarmos a entrar na outra camada aqui. O fluxo que se espera é que os dados venham da parte de fora aqui, da parte azul, tá vendo? Dos devices, do banco de dados, das interfaces externas, da web, enfim. Ele vai vir de fora, ele vai entrar aqui pela camada verde, geralmente pelo controller que ele entra, né?
são as chamadas, por exemplo, de API. Daí, da camada verde, ele vai para a camada vermelha, ele vai entrar num caso de uso, por exemplo, que vai descrever ali o fluxo, a ação que esse usuário está tentando fazer. E, portanto, essa camada vermelha, ela vai chamar a camada amarela, ela vai construir a camada amarela e chamar a camada amarela, justamente para que a camada amarela rode as regras de negócio, rode as regras do seu produto, para que isso aconteça da forma esperada, da forma que o seu cliente quer, da forma que o seu problema pede. E só depois essa coisa vem voltando. Ele volta para o caso de uso, esses dados então voltam aqui para a camada verde e então para quem os chamou. O fluxo é mais ou menos esse. O dado entra no controller, vai para o caso de uso. Aqui eles usam presenter, a gente não vai falar de presenter aqui. E do presenter ele sai fora, tá certo? Essa é a ideia. É porque entra no controller, roda no caso de uso, faz as entidades, daí volta para o caso de uso, vem no presenter e sai fora. É isso aqui que ele descreve, tá, pessoal? Mas a gente não vai falar de presenter aqui. Então, para ficar mais simples e mais tranquilo de vocês entenderem, nós vamos implementar o mesmo problema da aula anterior, né, do vídeo anterior aí, só que agora utilizando arquitetura limpa, e vocês vão ver que quando a gente conhece os princípios de Solid, isso fica muito mais simples, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos criar um projetinho aqui, pessoal. Para criar esse projeto, eu vou utilizar aqui o npm, tudo bem? Então, npm init-y aqui, para a gente iniciar um projeto. Projeto iniciado, eu já vou dar um code ponto aqui para a gente começar a brincar, tudo bem? Deixa eu trazer aqui meu VS Code está aqui somente com o package JSON criado, tá certo? Legal, então agora vamos começar a brincar aqui, pessoal. Vamos instalar primeiramente o TypeScript com o TypeSnode, TSNode, etc, né? Vamos instalar essas dependências aqui como dependências de desenvolvimento para que a gente tenha o TypeScript para a gente. Beleza, e agora vamos instalar aqui, né? Vamos inicializar também o TypeScript aqui. Dessa forma, ele vai inicializar aqui pra gente. Aqui no tsconfig, eu já mostrei isso algumas vezes para vocês, né? Mas aqui em rootdir, eu vou apagar isso aqui e vou colocar isso como src, tá certo? Só para que a gente possa ter aqui uma pastinha chamada src. Perfeito. E aqui no package JSON, justamente aqui na parte de scripts, nós vamos criar aqui um script, exatamente esse script aqui que eu quero, só que eu vou desativar aqui o Copilot, pessoal, para que ele não fique nos pentelhando aqui conforme a gente vai trabalhando, tudo bem? Então, legal. E agora, aqui dentro, eu quero criar um novo arquivo, que vai se chamar main.ts, e aqui eu simplesmente, a extensão do prettier ali tá enchendo o saco, vou dar um console.log aqui, hello world, pronto, ok? Vamos salvar isso aqui e vamos rodar npm run, não teste, run dev, pronto. Não foi dev que eu coloquei, não, foi start, eu quero dev, perfeito, ok. npm run dev, olha lá, hello world, tá ótimo. Perfeito, pessoal. Então, temos aqui nosso projeto inicializado. Se a gente dá um npm run dev aqui, nós temos o nosso hello world como esperado. Temos o TypeScript instalado e agora podemos começar a trabalhar. E o que acontece, pessoal? Geralmente, deixa eu até mostrar isso aqui já para vocês. Quando você está trabalhando numa estrutura de Clean Architecture, como Clean Architecture é bem mais opinado, geralmente você vai ver a seguinte estrutura de pastas aqui. Você vai ter uma pasta chamada Domain, você vai ter uma pasta chamada Use Cases, e você vai ter uma pasta chamada Infra, ou Infrastructure, certo? No geral, o pessoal escreve isso aqui como Infra, tudo bem? Então, essas três pastas, pode ter mais, tá, pessoal? Não é que são só essas, mas, no geral, essas três pastas aqui são mandatórias. Por quê? O domínio, ele vai descrever justamente essa parte amarela aqui. O Use Case, eles vão descrever justamente essa parte vermelha aqui. E, por último, a parte de infraestrutura vai descrever essa parte verde aqui. A parte azul é a parte do seu sistema que você não toma conta, que você não tem acesso direto, como o banco de dados, a interface, a web, browser, enfim, coisas desse tipo, tudo bem? Então, só para vocês entenderem, geralmente tem essas três pastas aqui, justamente por causa dessas três camadas que nós vamos implementar. Legal, então vamos começar pelo domínio, tudo bem? E aqui no domínio, pessoal, vamos criar aqui dentro do domínio uma pastinha chamada Product, que vai ser o domínio de Product. Aqui eu vou colocar de Entity e provavelmente nós vamos ter uma pastinha aqui também chamada Gateway, tudo bem?
Então, nós teremos aqui também o gateway. Então, dentro do ent, nós vamos colocar um product.ent.ts ou somente product.ts também vale, tudo bem? E aqui, pessoal, nós vamos justamente, tá? Dar um export aqui, class product, e vamos colocar ela simplesmente assim. Vamos primeiramente exportar um tipo aqui, que vai ser um product props, e esse product props vai descrever exatamente todos os elementos que o meu produto tem que ter. Quais elementos são esses? Nós vamos ter que ter um ID, que eu vou colocar ele como string aqui. Vamos colocar um nome aqui para esse produto também. Por último, vamos colocar um preço, que vai ser um number, né? E também nós vamos ter uma quantidade aqui, que também vai ser um number. Tudo bem? Agora, olha só o que eu costumo fazer aqui. Essa técnica aqui é bem legal. Eu vou construir aqui um construtor privado, pessoal. Constructor. E esse construtor, eu vou receber essas propriedades, product props. E aqui você pode desestruturar, você pode fazer o que você quiser, né? Eu vou fazer dessa forma aqui. E colocando ele como privado aqui, imediatamente eu já vou ter acesso ao this.props, tá vendo? Então, por isso que eu não preciso declarar ele aqui fora. Como eu declarei ele como privado aqui, a gente já sabe que essa classe tem essas propriedades aqui, tá certo? Legal. Só que esse construtor é privado, o que significa que fora dele ninguém consegue dar um new product. Por quê? Porque eu quero que quando as pessoas forem dar um new product, elas passem por aqui, ó. Public static, nós vamos chamar esse métodozinho aqui de create, e esse create, ele vai receber um name, que vai ser uma string, e vai receber um preço, que vai ser um number, tá certo? E o que que isso significa, pessoal? Significa que esse métodozinho builder aqui vai retornar um novo product, ele como está interno, ele tem acesso ao product aqui, né? E aqui dentro nós vamos passar os elementos que nós precisamos. Primeiramente o ID. Qual ID é esse, né, pessoal? Esse ID vai vir aqui do crypto, .random UUID.toString, tudo bem? A gente vai gerar um ID único aqui para esse elemento. Além disso, nós vamos passar o name, vamos passar o preço, vamos passar a quantidade como sendo 0. Afinal de contas, não faz sentido um elemento começar com mais de 0 coisas aqui, né, pessoal? Legal. Então, o estoque desse cara começou assim. Uma coisa que a gente vai precisar lá na frente, eu já vou criar aqui outro métodozinho builder, que eu vou chamar de with. E esse with, nós vamos receber justamente as propriedades completas da nossa entidade. Isso aqui, ele simplesmente vai dar um return new product, passando as propriedades. Tudo bem? Legal. Uma das vantagens de fazer isso aqui também, pessoal, é que aqui dentro, geralmente, né, o que eu faço? Eu crio aqui um método validate, tudo bem? E esse validate, ele vai colocar sei lá, se this.props.quantity, por exemplo, é menor do que 0, aí aqui eu vou soltar uma exceção. Throw new exception. Opa. New error, perdão. Product quantity invalid product quantity. Ou então product quantity should be positive. Tá certo? Ou greater than 0 e etc. O fato é, essa validação acontece aqui e justamente aqui no construtor eu chamo o validate. Tá certo? Dessa forma, nós vamos ter garantia que a nossa entidade é validada sempre. Essa validação aqui, geralmente eu não faço ela na mão, sim, eu utilizo algum framework, então aqui tem outras coisas, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui com vocês por enquanto. Tudo bem? Legal. Mas, contudo, entretanto, não vamos fazer as validações aqui só para facilitar a nossa vida, para que a gente vá mais rápido aqui, pessoal. Vamos, primeiramente, colocar aqui um public get ID, e esse cara aqui ele vai retornar um this.props.id, perfeito. Nós vamos ter aqui um public get name, e esse cara aqui vai dar um return this.props.name, perfeito. Nós vamos ter aqui também um public get price, e esse cara aqui vai dar um return this.props.price, beleza. Nós temos ainda um public get quantity, foi o jeito que eu coloquei ali. E esse cara aqui, ele vai ter um return this.props.quantity. Perfeito, ok. Só para que isso aqui fique
legal, eu acabei não separando aqui, isso aqui é price, para ficar no modelo aqui padrão que vocês estão acostumados com o TypeScript. Legal. E repara que eu não tenho setters nessa classe. Por quê? Porque espera-se que uma entidade do seu domínio, ela seja uma entidade rica. O que isso significa? Que ela tenha regra de negócio e que ela não seja simplesmente um armazenador de dados. Tudo bem? Só uma estrutura de dados. A gente não quer isso. Nós queremos aqui que as regras de negócio estejam aqui. Então, vamos colocar algumas regras de negócio aqui, como, por exemplo, vai existir um momento onde nós queremos dar um increase quantity, que é aumentar o saldo, increase stock ou coisa desse tipo, né? Quer dizer que eu comprei produtos, ele chegou na minha loja, eu vou adicionar esses produtos aqui. Então, aqui nós vamos ter uma quantidade, onde nós vamos receber um number aqui, e nós vamos simplesmente dar um this.props.quantity mais igual a quantity. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso aí. Obviamente, eu teria que validar se isso aqui é uma coisa positiva, se não é. Afinal de contas, se eu receber um número negativo aqui, eu vou estar diminuindo minha quantidade com increase quantity. Isso não faz muito sentido. Tira um pouco a semântica desse método. Mas a ideia é mais ou menos essa. E nós teremos um método aqui bem parecido, que vai ser o decrease quantity, ok? Nós vamos receber a quantidade, mas aqui nós vamos ter um menos. E é justamente aqui quando acontece uma venda, quando eu vendo vários produtos ali e tudo mais, tá certo? Então, essas aqui são as regras de negócio que nós colocamos. Teríamos que validar esses dados, teríamos que validar se isso aqui está certo ou não. Nós deveríamos verificar, por exemplo, quando nós vamos vender, se a quantidade que nós temos é menor do que a quantidade que nós estamos tentando vender, né? Para só daí diminuir esse estoque. Enfim, tudo isso deveria ser validado aqui de alguma forma nessas regras de negócio. Mas a gente não vai fazer assim. Só isso aqui para a gente, por enquanto, tá ótimo, a gente já consegue trabalhar um pouquinho aqui, tá certo, pessoal? Legal. Então agora vamos construir o gateway para esse cara. E nós vamos ter aqui um product.gateway.ts. E o que é o gateway, pessoal? O gateway, ele é simplesmente uma interface de saída desses caras aqui dentro do domínio para fora, para um banco de dados, por exemplo, que é essa a intenção aqui do Product Gateway. O que isso significa? Significa que ele simplesmente vai descrever como que devem ser os métodos que vão residir lá na camada verde, né? Como assim? Através de contratos, através de interfaces, através dos princípios de Solid aqui, de Liskov e de Interface Segregation, tudo bem? Então é isso que nós vamos utilizar aqui agora. Como assim, pessoal? Olha só, Export Interface, nós vamos chamar isso aqui de Product Gateway. E esse Product Gateway, ele simplesmente vai descrever um método chamado save, que vai receber aqui justamente um product. Então, ele recebe esse product aqui e ele, pessoal, retorna, por exemplo, uma promessa void. Esse cara aqui é o cara que nós vamos utilizar para salvar uma entidade no banco de dados. Vamos para o outro cara aqui, nós vamos ter um list, por exemplo. E esse list, ele vai ter um promise product, assim, um array de product. Então, esse cara aqui é o cara que vai trazer todos os produtos que estão no banco de dados. Pra gente, nesse sistema simples aqui, só isso é o suficiente, mas provavelmente aí para você, na sua aplicação, você vai ter bem mais métodos descritos aqui. Tudo bem? Legal. Então, agora que nós fizemos o product, nós vamos entrar aqui na parte dos use cases. E essa parte aqui é bem legal, pessoal. Olha só. Aqui nos use cases, primeiramente, nós vamos implementar um métodozinho, uma classezinha aqui chamada use case. Como assim? Esse cara aqui, ele é o contrato, ele descreve como são os use cases aqui. Por quê? Vamos voltar lá no desenho para vocês entenderem uma coisa. Se vocês prestarem atenção, o controller, para que ele acesse o use case, ele não acessa direto. Ele acessa através de uma coisa que ele chama de use case input port. Por quê? Esse cara aqui é uma interface, ele é uma abstração do que todos os use cases são. Tudo bem? E é muito comum você aqui dentro desse use case ver um pattern chamado command, né? E o command, pessoal, ele tem essa cara aqui, ó, export interface use case. Esse cara, ele vai receber aqui alguns genéricos, vai ser um input e vai retornar um output. Eu vou colocar esses caras aqui como DTO só para ficar claro que eventualmente esses caras aqui serão DTOs. Perfeito. E ele tem que ter um método chamado execute. E esse execute, pessoal, ele recebe um input que é do tipo input DTO e ele retorna uma promise que é do tipo output DTO. Tudo bem? Então, é isso aqui
ele descreve o pattern command e é geralmente o pattern encontrado aí dentro dos use cases. Isso aqui é a porta de entrada que a camada verde vai utilizar para acessar os casos de uso. Então, agora que nós descrevemos esse contrato aqui, nós vamos começar a listar as intenções de usuário. E nós queremos duas intenções de usuário aqui. Nós queremos o create product e nós queremos também o list product. Repara que eu acabei colocando product aqui, né? O que significa que eu poderia ter uma pasta chamada product e dentro de product eu teria list create. É bem comum você ver essa estrutura dessa forma também. Mas eu vou deixar dessa forma aqui para deixar bem descrito aqui a intenção do usuário, tudo bem? Vamos começar aqui, pessoal. Talvez pelo create product, ele pode parecer o mais difícil aqui, né? Apesar de ser só um CRUD, não tem tanto segredo aqui, né? Vamos lá. Então, no create product, nós vamos chamar aqui de create product.usecase.ts e aqui dentro nós vamos exportar, pessoal, justamente, deixa eu aumentar um pouquinho, tava bom, né? Eu acho que é fonte para vocês, tá tranquilo, né? Export type, nós vamos chamar aqui um create product input DTO, que é justamente os dados de entrada desse cara. Nós vamos exportar aqui também, pessoal, um type chamado create product output DTO, que é os dados de saída desse caso de uso. Além disso, nós vamos ter aqui o export class, que vai se chamar create product use case, que implementa o use case, tá? Que nós passamos. Esse use case aqui em particular que ele implementa é do create product input DTO, vírgula create product output DTO. Tudo bem? Então, a gente quer fazer esse cara aqui, dessa forma. Legal. Já já a gente vai implementar ele, né? Por enquanto não tem nada implementado aí. Já já a gente vai brincar com ele. Vamos brincar aqui primeiramente com os inputs e os outputs. Nos inputs, pessoal, para criar um novo produto, eu não sei se vocês se lembram, deixa eu até voltar aqui. Product aqui. O create, que é o ato de criar um novo produto no meu sistema mesmo, repara que ele só recebe name e price. Nós temos um if aqui que ele recebe todas as propriedades, mas esse if aqui é principalmente para ser utilizado quando um produto já está cadastrado e a gente está recuperando ele do banco de dados. Quando nós queremos criar um novo produto, que a gente quer criar uma nova entidade aqui no nosso sistema, nós vamos utilizar esse método, a intenção desse método. Então, esse método ele precisa de name e price, e no caso aqui do nosso use case, ele também vai precisar de um name, que é uma string, e de um price, que também é uma string. Tudo bem? Legal. Como output, pessoal, nós vamos entregar o ID do nosso produto, isso aqui já está ótimo. Tá bom? Legal. Então, o que acontece? Para que esse cara consiga fazer isso, eventualmente ele vai ter que interagir com a camada de persistência, com a camada ali de salvar as coisas no banco de dados e tudo mais. E ele não precisa saber qual a implementação que é. Ele não precisa saber se está um MySQL por baixo dos panos, se está um Postgres, se está um Mongo. Não interessa se a gente está usando Prisma, se a gente está utilizando TypeORM. Não interessa, tudo bem? O que interessa é que ele tenha um meio de salvar essas coisas. E esse meio ele é descrito por essa interface. Portanto, pessoal, eu vou até colocar aqui export type create product build DTO. E esse build, nós vamos justamente ter uma dependência aqui, que eu vou chamar da seguinte... Na verdade, pessoal, não vou colocar esse DTO assim, não. Nós vamos colocar a seguinte coisa. Vamos montar aqui um construtor privado, para vocês entenderem. E esse construtor privado, pessoal, o que acontece? Ele precisa de um product. Vamos chamar aqui de gateway, que vai ser do tipo product gateway. Tudo bem? Então, ele precisa desse cara aqui. Nós vamos colocar aqui de private read only. Tudo bem? E então, aqui, nós já descrevemos um construtor privado. E para seguir aquele padrãozinho ali dos métodos builders, vamos construir aqui um public static create, onde nós vamos passar justamente esse product gateway, que é do tipo product gateway. Perfeito. E o que esse cara aqui faz? Ele dá um return new create product use case, passando justamente o product gateway. Perfeito, pessoal. Então, esse cara aqui é o cara responsável por fazer a interação do nosso use case, da nossa camada ali vermelha, com
a camada de persistência, tá certo? E repara que aqui ele não precisa saber detalhe nenhum, ele só precisa saber que existem alguns métodos lá dentro. Vamos lá. Vamos implementar aqui finalmente o public async execute. Esse execute, pessoal, ele vai receber, vou até desestruturar isso aqui, um name e um price, que é do tipo create product input DTO, e ele vai retornar justamente uma promessa que é um create product output DTO. Perfeito. E aqui nós podemos implementar esse cara agora. Vamos implementar, pessoal. Como que esse cara aqui tem que ser? Olha que simples, pessoal. Primeiramente, nós vamos criar um produto aqui, chamando o product.create product, vamos importar ele aqui, .create, que é aquele métodozinho builder, e aqui nós vamos passar o name e o price. Perfeito. Por que que ele está reclamando name e price? Esse price... tudo bem, a gente colocou isso aqui como string, né? Isso aqui é number. Perfeito, ok. Ainda bem que a gente usa TypeScript, tá vendo, pessoal? É importante por causa disso. Então, nós acabamos de criar uma entidade produto aqui pra gente. E o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos dar aqui um await this.productgateway.save e passar esse produto justamente para que ele seja persistido na camada de persistência, no banco de dados. Então, repara, nós só estamos controlando o fluxo. Qual que é o fluxo? Cria o produto primeiro, salva ele no banco de dados. Feito isso, agora nós vamos criar aqui um output. Esse output, eu vou até colocar aqui, ele é do tipo create product output DTO. E esse cara aqui, ele só vai ter um ID que vai vir do produto. Porque esse cara agora tem um ID. Então, nós vamos pegar esse cara aí e boa, tá certo? Então, pegamos o product ID aqui. E agora, pessoal, nós simplesmente vamos dar um return output. Então, veja, esse cara aqui, ele gerencia o fluxo. Ele manda que o produto seja criado. Ele não sabe como criar um produto. Quem sabe é o nosso domínio, é o nosso modelo. Mas ele manda que ele seja criado. Ele também manda que esse produto seja persistido no banco de dados. Ele não sabe persistir no banco de dados, mas ele tem alguém que sabe, ele manda esse cara para lá. Por último aqui, ele simplesmente cria um output, tudo bem? É comum, pessoal, que nós teria uma outra classe aqui que teria esse método aqui dentro. Ó. Vamos chamar de present output. Esse present output, ele recebe aqui o product e ele vai retornar exatamente um create product output DTO, tudo bem? E aqui, pessoal, nós teríamos justamente essa parte aqui. Ele recebe o product, perfeito. Então, esse output aqui, ele seria o this. Cara, o que está acontecendo? What? This. Ponto. É o mouse, né? Present output, passando aqui a product. Por que raio de motivo ele está reclamando? Você tem um tipo N? What the hell? Deixa eu entender aqui, pessoal. Tudo bem. Eu tô com 2 pontos aqui ao invés do igual. É isso que ele está reclamando. Pronto. Então, nós vamos chamar isso aqui, construir o output. Então, isso aqui estaria numa classezinha de fora, de presenter e tudo mais, para a gente apresentar esse resultado para a camada de cima. E depois nós só retornaríamos ele. Ou seja, pessoal, nosso método, ele teria só essa cara aqui. Ele só manda. Eu não sei criar, mas criei para mim. Eu não sei persistir, persiste aí para mim. Eu não sei como retornar para a camada de cima, mas faz isso aí para mim. Cria esse retorno aí do jeito que ele tem que ser. E agora vamos retornar. Então ele só controla fluxo. Tudo bem, pessoal? Pode acontecer erros aqui, você pode ter que tratar erros aqui, dependendo. Você poderia ter que ver aqui se esse produto existe já no banco de dados, se não existe coisas desse tipo. Então, é normal que essa classe também ainda tenha alguma regra de negócio nesse sentido. Mas, no geral, ela sempre está lidando com fluxo. Tudo bem, pessoal? Legal. Então, o nosso create product use case aqui, ele está pronto. E repara, 0 framework até agora, né, pessoal? Bem legal, né? Então, agora vamos fazer aqui bem rapidinho o list product use case. List product.usecase.test. Ok. Então, só seguindo os mesmos passos, né? Nós vamos exportar aqui um type que vai ser um list product input DTO, apesar desse cara ser void.
nós vamos exportar aqui também um type que vai ser list product output DTO. E esse cara aqui, nós vamos ter bem mais coisas nele, tá, pessoal? Por quê? Porque a ideia dele é que ele retorna uma lista de produtos. Como que vai ser essa lista? Nós queremos ter um ID aqui, que vai ser uma string. Vamos colocar todos os dados aqui. Name, que vai ser uma string. Price, que vai ser uma string. E também nós poderíamos chamar... vamos chamar de quantity aqui mesmo, que vai ser uma string. Vou chamar de stock, mas quantity aqui é melhor. Ok, então tá aí, tá feito os nossos exports. E agora vamos exportar aqui uma classe chamada list product use case, que vai implementar o nosso use case. E nós vamos passar aqui o list product input DTO, list product output DTO. Perfeito. Mesmo padrão aqui, pessoal. O que nós vamos fazer? Primeiro, criar um construtor privado, private constructor. E esse cara aí vai ter um private read only aqui que vai se chamar product gateway e que vai ser do tipo product gateway, justamente para conseguir interagir com o banco de dados. E nós vamos ter aqui também um construtor privado, que eu chamei de create, né? Onde nós vamos receber aqui um product gateway. Tudo bem? E nós vamos simplesmente retornar uma instância do list product use case, passar nesse product gateway. Perfeito, maravilhoso, né? Esse cara aqui poderia ser read only também. Não dá? Tá bom, whatever. Perfeito, é isso aí. E agora nós vamos fazer justamente o nosso métodozinho execute, public async execute. What the hell? Tá bom. Esse cara aqui, ele vai receber um input que vai ser do tipo void, tá? Ótimo. Ou seja, no final do dia ele não recebe nada. Acho que é a mesma coisa de eu fazer isso, né? E aqui ele vai retornar um list product, tá? Ótimo, perfeito. E agora, pessoal, vamos lá. O que nós vamos fazer? Const a products, nós vamos recuperar esses produtos justamente passando o gateway aqui, pedindo para que ele liste os produtos pra gente. Então, produtos estão na mão agora, né, pessoal? E aí, nós vamos chamar o presenter. Vamos criar o presenter aqui. Geralmente, eu faço ele num arquivo separado, mas no nosso caso aqui, só para simplificar, a gente vai fazer ele aqui. Present output, ele vai receber um product, que é do tipo product. Na verdade, ele vai receber products, que é do tipo product aqui. Vamos importar esse cara. E ele vai retornar justamente um list product output DTO. Perfeito. Essa é a ideia. Então, ele vai lidar com toda essa regra aqui. E a ideia vai ser o seguinte. Ele vai... deixa eu pensar, pessoal. Como a gente está recebendo product, eu vou retornar isso aqui direto. Vamos retornar um objeto que vai ter lá um campo chamado products. E esse campo chamado products vai ser o seguinte. Vai derivar da minha variável ali, products. Só que aqui a gente vai fazer um map, onde para cada produto aqui dentro, nós vamos retornar a seguinte coisa. Vai ser um objeto que vai ter um ID, que vai ser p.id. Vai ter um name, que vai ser p.name. Vai ter um price, que vai ser p.price. E vai ter também um quantity, que vai ser do tipo p.quantity. Se você reparar, esse cara aqui, ele acaba tendo a mesma cara. Vamos ver. Aqui, retornou. Aqui, tal, foi, né? Ele está reclamando. Esse tipo não pode ser atribuído ao outro tipo. Deixa eu ver o que eu estou errando aqui, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal. O que eu errei aqui, na verdade, é que essas coisas aqui são number. E eu coloquei como string. Pronto. Ok. Só isso. O que acontece? Apesar do nosso produto ter a mesma cara do nosso DTO de saída aqui, poderia não ser, pessoal. Então, por isso que a gente não pode retornar o produto direto. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que camada verde jamais pode tocar em camada amarela e etc. Por isso, né? Por isso que nós não podemos retornar a nossa entidade direto. Bem como nós não podemos pedir a nossa entidade da camada verde. A gente vai ver isso quando nós estivermos fazendo o controller, tá? O controller, ele pede do usuário os dados para criar uma entidade. Ou os dados para recuperar essa entidade do banco de dados. Mas nunca a entidade em si, porque ele não tem acesso à entidade. Quem tem, no máximo, é os use cases
utilizando ali os gateways e outras coisas desse tipo para retornar aqui entidades, tudo bem? Então é isso que a gente tem que ter aqui em mente também, tá certo, pessoal? Legal, então fizemos o nosso presenter e esse nosso presenter ele é bem importante porque ele vai ser o seguinte, output é igual a this, ponto present output passando justamente a products. Então nós estamos aqui com isso na mão e nós vamos retornar esse output, tá certo? Legal, né, pessoal? Bem bonito. E agora, o que falta? Falta justamente nós irmos para a nossa camada de infraestrutura, implementarmos ela, ver como que isso vai funcionar. E para fazer isso, nós vamos precisar aqui trazer quem vai lidar com o banco de dados para a gente. E eu vou utilizar mais uma vez aqui o nosso amigo Prisma. Então, nós vamos dar um npm install Prisma aqui. Npm install Prisma, vamos lá, menos save dev, exatamente. Então, vamos instalar ele aqui. Vamos instalar ele como dependência de desenvolvimento. Nós vamos dar aqui um npx Prisma init, tudo bem? Para inicializar o nosso Prisma. E o que ele faz aqui pra gente é justamente criar esse esquema aqui, né, pessoal? E agora, nós vamos começar a configurar como que vai ser o nosso Prisma. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar aqui também o SQLite, igual nós já tínhamos utilizado. Isso aqui pode vir do database URL, não tem problema nenhum. Mas aqui nós vamos montar o nosso modelo, chamar aqui de model, do nosso produto lá no banco de dados. Como que a gente quer que esse cara seja lá no banco de dados? Então vamos lá. Primeiramente eu vou dar um @map aqui. Eu vou chamar esse cara de products. Perfeito. E nós vamos ter aqui um campozinho chamado ID, que vai ser uma string, que vai ser do tipo ID aqui. Legal, então tá aí o nosso ID. Nós vamos ter aqui um name, que vai ser do tipo string. Nós vamos ter ainda um price, que vai ser do tipo float. E nós vamos ter aqui um quantity, que vai ser do tipo int. Perfeito? Perfeito. Tá aí o nosso modelo, todo montado, todo bonitão. Tá certo? Se você não sabe instalar o Prisma, se você não sabe utilizar o Prisma, dá uma olhada no vídeo anterior que eu mostrei bem mais passo a passo como que se trata com o Prisma aqui. Mas qualquer coisa também é só você ir aqui no Google, digitar Prisma Documentation, que você vai cair na documentação do Prisma. E, cara, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, tá? Tem as suas limitações, com certeza, mas eu gosto muito de utilizar o Prisma, acho ele muito fácil, muito tranquilo. Tudo bem? Legal, pessoal. Então, feito isso, o que acontece? Nós estamos utilizando aqui como banco o SQLite, né? E o SQLite, pessoal, ele nos permite a fazer o seguinte. Aqui no Env, ao invés de nós termos a configuração aqui da variável de conexão com o banco de dados, nós vamos passar a seguinte coisa. Nós vamos dizer que nós vamos utilizar um arquivo. E esse arquivo, ele vai estar no .db/dev.db. Tudo bem? O que acontece? A minha ideia é que aqui fora ele cria uma pasta chamada db e dentro dessa pasta ele cria um arquivo chamado dev.db, que é a extensão aqui para ser utilizado o SQLite. Vamos ver se isso vai funcionar, pessoal? Para fazer isso, nós vamos dar aqui um npx prisma. Deixa eu lembrar. Pessoal, eu acho que é o dbpush aqui que nós queremos dar. Ok, dbpush foi feito, ele está ali com sucesso. Agora nós vamos dar um npx Prisma Studio, justamente para abrir o estúdio do Prisma aqui e ver se a nossa tabelinha está criada lá. E ela já está criada, tá vendo? Então nós já temos o nosso banco de dados, que é um banco de dados que fica aqui no nosso sistema de arquivos mesmo, em arquivos, né? Que é o SQLite. Então por isso que ele está ali e ele já está inicializado. É um dbpush justamente para a gente subir o nosso modelo para o banco de dados. Perfeito, tudo funcionando, tudo tranquilo. Falta uma coisinha. Nós vamos ter que instalar aqui, pessoal, o @prisma/client, tudo bem? Esse cara aqui vai ser necessário para acessar os métodos do Prisma. Perfeito, como dependência normal, tá? Legal, Prisma todo instalado e agora nós podemos criar aqui na camada de infraestrutura o nosso repositório do Prisma. E olha só como ele é simples, pessoal. Aqui dentro de infra, nós vamos criar aqui um repositories, tudo bem? Dentro de repositories, nós vamos ter aqui um arquivo chamado product. E dentro de product eu ainda poderia criar Prisma, nós podemos ter vários tipos de repositório ali, né? Mas aqui dentro eu já vou criar direto um product.repository. Ele é do tipo repository. Aqui nós estamos utilizando o Prisma, então prisma.ts. Certo? Legal. Então, feito isso aí, nós vamos exportar aqui uma classe chamada product repository prisma,
que vai implementar, pessoal, adivinha o quê? O nosso Product Gateway, tá certo? Então, essa classe aqui, que é a classe que precisa implementar aqueles métodos de save, list e tudo mais. Mas antes, vamos seguir aqui o nosso padrão. Vamos construir aqui um construtor privado. Esse construtor privado vai ter um read-only private aqui, a Prisma Client, que é do tipo Prisma Client. Tudo bem? Nós vamos precisar desse cara aqui ser injetado aqui para a gente trabalhar. Vamos colocar aqui private read-only, agora sim. E nós vamos colocar aqui um public static create, onde nós vamos receber justamente esse Prisma Client, chamado Prisma Client aqui, perfeito. E nós vamos retornar um new Product Repository Prisma, se eu conseguir, Product Repository Prisma, obrigado, passando o nosso Prisma Client. Legal, ok. Então esse cara aqui retorna uma instância. E agora é a nossa vez de fazermos nossos métodos. Aqui vai ser um public async. Colocar isso aqui nesses caras, perfeito. E ele vai receber um produto e ele tem que persistir esse cara no banco de dados. Como que a gente faz isso, pessoal? Olha só, é bem fácil, na verdade, tá? Para fazer isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu chamar... Nós vamos converter o product num modelo de dados aqui do Prisma. Por isso que eu vou dar esse const data aqui. Eu poderia fazer isso separado, poderia ter aqui os Prismas model, mas vamos trabalhar assim por enquanto. E esse data aqui, pessoal, nada mais é do que o seguinte, os dados que nós precisamos, né, lá do nosso modelo, que nós precisamos popular. Então, se você se lembrar, no modelo que nós construímos do Prisma, nós temos ID, name, price e quantity, tá vendo? Então, a gente tem que seguir aquilo lá. Então, nós temos um ID aqui. Da onde vem esse ID? Do product.id. Nós vamos ter um name, que vai vir do product.name. Nós vamos ter aqui também um price, que vai vir do product.price. E nós vamos ter aqui um quantity, que vai vir do product.quantity. Nesse caso aqui, acabou ficando 1 para 1. Nem sempre é assim, tá, pessoal? Feito isso, nós vamos dar aqui um await this.prismaclient.product. Acho que é o create, salvo engano. E aqui, pessoal, nós vamos passar um objeto onde nós vamos passar os dados, tudo bem? E nesse caso aqui, só os dados. É só isso. No geral, né, o que estaria aqui colocado, pessoal? Estaria dessa forma aqui. Tá certo? No geral, isso aqui estaria acontecendo dessa forma, sem o igual. Sem o igual, aqui seria 2 pontos. Mas ao invés de passar todo esse trambolho aqui para o create, eu gosto de fazer essa data aqui separada e por isso que nós podemos passar o data aqui direto. Mas isso aqui é o equivalente a ser assim. O campo data recebe o valor aqui da minha constante data. Tudo bem? Legal. Então, tá aí. Nosso save está pronto. E agora nós precisamos fazer o list também, pessoal. E o list também é bem tranquilo. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui const products. E esses products vão ser os modelos aqui do Prisma. Nós vamos dar um await this.prismaclient.product.findMany. Perfeito. Então, nós vamos encontrar lá os diversos produtos que estão no nosso banco. Tudo bem? E agora nós precisamos converter esses produtos para produtos do nosso sistema, produtos da nossa entidade. Tá certo? Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte. Product list vai ser igual a seguinte coisa. Nós vamos pegar os products aqui, modelo do Prisma.map. E esse map aqui vai ser da seguinte forma. Nós vamos receber um pezinho aqui e esse pezinho ele vai justamente fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar uma implementação para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar um product aqui dentro e esse product vai ser igual a product, lá a minha entidade, .with, né? Com with o que, né, pessoal? Aqui nós vamos passar a seguinte coisa. O ID vai ser o p.id. O name vai ser p.name. O price vai ser p.price. E a nossa quantidade vai ser p.quantity. Certo? Certo? Feito esse produto, o que nós vamos fazer? Justamente retornar ele aqui para o map.
retornamos ele para o map, assim nós vamos ter uma lista de produtos aqui, tá certo? Legal. E agora é simplesmente retornar esse product list. Perfeito. Então aqui, pessoal, acontece a conversão de modelo Prisma para uma lista de modelos de entidades. Aqui é o contrário, acontece a conversão de entidade para modelo Prisma, tá certo? É bem importante vocês entenderem isso e entenderem que modelo de banco de dados é diferente da nossa entidade. Nunca salve direto a sua entidade. Não trabalhe com ela direto. O que vai para o banco de dados são dados. É por isso que a gente transforma aqui, tá certo? Muitas vezes a sua entidade ela tem regras e ela pode ter inclusive campos diferentes do que você está de fato salvando. Até porque a forma que você salva, o que você salva é tudo você que define isso, tá certo, pessoal? Legal. Então o nosso Prisma aqui ele tá feito, né? E agora, não menos importante, na camada de infraestrutura ainda, falta nós criarmos a nossa API. Para fazer a nossa API, vamos lá. Primeiro eu vou colocar um contrato nela aqui, vai ser um API.ts. Aqui nós vamos exportar uma interface que vai se chamar API. E essa interface, a única coisa que eu quero que ela tenha é um métodozinho que vai se chamar start, onde nós vamos passar a porta e ele vai justamente retornar a void aqui para a gente inicializar essa interface. Para trabalhar aqui com a nossa interface, nós vamos instalar, pessoal, o Express, tá certo? O Express é um framework que não vai nos permitir aqui criar rotas e tudo mais, bem tranquilo, muito clássico aqui do TypeScript. Eu não me lembro, eu nunca me lembro, na verdade, se o Express tem types. Eu acho que tem. Então, vamos instalar o types aqui, perfeito, ok? Instalamos o types dele aqui para a gente ter a nossa tipagem. Então, dentro de API, nós vamos ter justamente, pessoal, a seguinte coisa. Dentro de API aqui, nós vamos ter um carinha chamado Express. Afinal de contas, nós poderíamos estar inicializando essa API com um FastFi, com um Nest. Então, é aqui que os frameworks entram. Então, dentro do Express aqui, eu ainda quero ter um outro carinha que eu vou chamar de routes. Tudo bem? É aqui que eu vou definir as minhas rotas. E dentro de routes, eu vou ter um arquivo aqui que vai se chamar route.ts. E esse route.ts, adivinha o que ele é? De novo, né? Um contrato. Então, interface, route. E eu vou descrever aqui o que eu quero para as minhas rotas. O que minhas rotas devem ter. Primeiro, vamos exportar aqui um type que eu vou chamar de HTTP method. E esse HTTP method, ele vai ser do tipo get ou do tipo post, tá certo? É isso aqui. E aí, pessoal, nós vamos exportar aqui também uma constante chamada HTTP method também, que vai ser a seguinte coisa. Nós vamos ter aqui um campo que vai se chamar get, que vai retornar get, e isso aqui eu vou converter para o HTTP method, ele vai ser do tipo HTTP method. Nós vamos ter aqui um post, que vai retornar post, e isso aqui com HTTP method também, certo? Além disso, como isso aqui é uma constante, eu não quero que ninguém altere esses dados aqui, eu vou retornar isso aqui como asConst. Isso aqui é uma maneira de criar enums, tá? Só que não declarando enums. Enums, até onde se sabe, no TypeScript tem alguns problemas de performance, pode ter alguns problemas aí dentro do seu sistema. Por isso que eu acabo utilizando dessa maneira aqui, tá certo, pessoal? Legal. E agora vamos exportar essa interface aqui mesmo. Essa interface, ela vai ter um getHandler. Esse getHandler é um pouquinho mais complicado e ele está um pouquinho mais colado no Express aqui, mas a ideia é que esse cara retorne a seguinte coisa. Ele vai retornar um request, que é do tipo request do Express, um response, que é do tipo response do Express, e além disso, ele vai ir para um promise, ele vai levar para um promise void aqui. Tudo bem? Então, esse getHandler é justamente, ele implementa um handler da nossa API, tá certo? Legal. Nós teremos ainda um getPath. Esse getPath aqui, ele vai retornar uma string. E nós teremos aqui um getMethod, que ele vai retornar justamente um HTTP method. Perfeito. É isso aqui que tem que ser a cara das nossas rotas. Tudo bem? E agora, pessoal, nós vamos criar as rotas para o produto, que é a única cara aqui que nós vamos ter rotas mesmo, né? Então, dentro do product, nós vamos ter aqui... Vamos fazer o create primeiro. Create product.express.route.ts, tá certo? Esse cara aqui que nós vamos brincar, pessoal. E olha que legal que vai dar para brincar com esse cara aqui. Olha só. Primeiramente, nós vamos exportar aqui um tipo que nós vamos chamar de create product response
DTO. O que essa rota vai responder, né? Eu quero responder sempre somente o ID, tá certo? É isso. Isso aqui é a resposta dessa rota. Além disso, vamos começar a fazer ela aqui. Export class, create product route, que vai implementar a nossa route. Perfeito, ok. É isso aqui que nós queremos. Vamos lá, pessoal. Ela vai ter algumas dependências aqui. Vamos começar a brincar com ela. Private constructor. Nesse private constructor aqui, primeiro, private read only. Vou até copiar isso aqui que nós vamos digitar isso aqui algumas vezes. Nós vamos ter o path. Opa! Que vai ser uma string. Nós vamos ter ainda o method que essa rota tem, que é um HTTP method. E nós vamos ter ainda o serviço create product, vou chamar aqui de service, que ele é do tipo use case. Tá certo? É isso aí. É isso que esse cara precisa. Tá certo? Legal. Então, feito aqui, vamos colocar no importer use case. Import use. What? Ah, ele precisa da entrada. Tudo bem. Como é um create product, aqui então nós vamos dar um create product use case. Perfeito, ok. Assim vai ficar melhor. Legal. E aqui nós vamos ter um public static create, onde nós vamos receber essas dependências e retornar o que nós realmente precisamos, né? Na verdade, como isso aqui é a implementação da nossa rota, aqui esse cara ele precisa receber só o create product service aqui. Legal. Então esse cara aqui nós vamos retornar um new, justamente passando aqui um create product route. Beleza. E aqui dentro nós vamos passar a nossa rota, que vai ser /products. O nosso método, que é um HTTP method.post. Ou seja, ele vai utilizar o post. E ele vai dar aqui um create product service. Passando aqui. Perfeito. Então, nosso criador aqui, né? Ele tá aí. Isso aqui poderia ser um pouquinho melhor. Aqui nós estamos dependendo de uma implementação e não do caso de cima, né? Daria para melhorar isso aqui, mas por enquanto pra gente já é o suficiente. E agora, pessoal, nós vamos começar a implementar justamente os métodos que nós precisamos. Export não. Public, o get handler, por exemplo, né? Vamos fazer esse get handler aqui. Ele vai justamente meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Get handler. Pronto. E esse cara aqui ele vai receber um request, que é do tipo request, lá do Express. Response, que é do tipo response, que é do tipo response lá do Express. Perfeito. E ele vai retornar aquela tranqueira lá. Eu não vou descrever ela aqui, porque senão vai demorar um pouquinho, né? E o que acontece, pessoal? Para retornar aquele cara, eu já vou escrever aqui return direto. E o que nós vamos retornar? Veja bem, esse return aqui, ele vai retornar uma função assíncrona que vai ter como parâmetros aqui justamente essas tranqueiras. E aqui nós vamos descrever ela. Então repara que eu utilizei aqui o conceito de arrow function para retornar aqui, né? E aqui dentro, pessoal, nós vamos justamente, primeiramente, pegar os nossos parâmetros. Quais parâmetros são esses? Nós queremos pegar o name e o price. Lembrando que a gente está no create product, né? Esse name e price vai vir da onde? Justamente do request.body. Ok? A gente está num controller aqui, então nós podemos fazer isso. Nós vamos criar um input do nosso use case. Então, esse input aqui ele vai ser do tipo create product input DTO. E esse cara aqui, ele vai ter justamente a cara do name e do price. Perfeito. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um const output aqui que é do tipo create product response DTO. E esse cara aqui vai ser uma chamada await this.createProductService.execute, passando justamente o nosso input. Tá certo? Legal, né, pessoal? Então aqui nós executamos o nosso serviço. Executado o nosso serviço, o que nós vamos fazer? Adivinha? Eu vou ter um métodozinho aqui chamado present. E esse present aqui, ele recebe justamente esse cara aqui como entrada. E ele vai me retornar
justamente esse cara aqui como saída, tá certo? É isso, ele vai fazer essa transformação. Então, const output, vou chamar aqui de response para ficar um pouco mais semântico. Isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Justamente o ID, passando aqui o input.id. Perfeito, é isso que ele vai fazer. E daí ele vai retornar o nosso response. Tá certo? Legal. Então ele só faz isso, ele transforma a saída do use case numa resposta. Eu vou até colocar aqui const response é igual a this.present, passando o output do use case. Perfeito, pessoal. Bonitão, né? E aí nós vamos escrever aqui na resposta, que é essa variável aqui que chegou pra gente, nós vamos escrever justamente um status aqui 201, que é status de criado, ponto... aqui eu vou, na verdade, amarrar como JSON a nossa resposta. Aqui ficou response, né? Vamos chamar esse cara aqui. Deixa eu pensar. Isso aqui pode ser o response body, porque é o body mesmo. Ok. Response body. Ponto send. Perfeito. Feito isso, pessoal, terminamos o nosso controller. Na verdade, pessoal, ficou uma coisinha aqui errada. Esse getHandler aqui, eu estou passando parâmetros aqui para ele, enquanto lá na rota, na verdade, ele é um cara sem parâmetros. Ele retorna uma arrow function aqui, que tem parâmetros, mas ele não tem parâmetro. Então, por isso, né, a gente acabou errando essa parte aqui. Pronto. Então, agora o getHandler, ele tá assim. Tá, e por que nós fizemos isso aqui dessa forma, né, pessoal? É bem... faltou aqui também o getMethod, né? Public. Vamos colocar aqui getPath, na verdade. Um path, uma string, é exatamente isso. Isso aqui vai dar um return. Vamos lá, consigo digitar, ok? Vamos lá, return this.path. Perfeito, ok. Então, a gente tem um getPath aqui. E por último, nós temos que ter também o getMethod. Deixa eu desativar aqui meu Copilot, porque está completando tudo. Na verdade, aqui nós vamos ter um getMethod, que vai, inclusive, isso aqui tem que ser uma função, obrigado, e vai retornar um HTTP method, né? Ele vai retornar um HTTP method, this method, e tá ótimo, né? Perfeito. Então, é isso aí que nós vamos precisar, e agora sim o nosso create product route, ele está completo. Nós temos que fazer algo bem semelhante aqui agora para o list product, tá? Então, list product.express.route.ts, e esse cara aqui nós vamos começar definindo o que ele vai retornar, pessoal. Então, o que ele vai retornar? Nós queremos que ele retorne um tipo aqui que nós vamos chamar list product response DTO. Deixa eu só lembrar aqui se eu estou usando o DTO, tá? Minúsculo assim. E isso aqui vai ser um tipo que vai ser a seguinte coisa. Ele vai ter produtos aqui dentro. Esses produtos vão ser um objeto. E eu gostaria de colocar aqui todas as características aqui do produto mesmo. O ID, o name. Na verdade, a gente não precisa da quantidade, né? Vamos colocar aqui o preço também. Perfeito. E isso aqui vai ser uma lista, né? Legal. Então, isso aqui é o retorno da nossa rota de listagem de produto. E agora, pessoal, vamos exportar aqui uma classe chamada listProductRoute. E esse cara vai implementar a nossa rota aqui que nós definimos, certo? Beleza. Então, o que nós vamos precisar aqui? Primeiramente, vamos pensar no construtor. Esse cara aqui, ele vai ter algumas dependências. E quais dependências são essas, né? Primeiro, ele precisa saber qual que é a rota dele de verdade, né? Qual que é o endpoint dele ali. Então, por isso que a gente vai colocar aqui um private read only, que vai ser o path, e nós vamos... Isso aqui é do tipo string. Perfeito. Nós também vamos precisar aqui também de qual verbo que essa rota vai implementar. Então, por isso nós vamos ter aqui um private read only, que nós vamos chamar de method, e esse método aqui é um HTTP method que nós definimos lá dentro do route, tudo bem? E por último, mas não menos importante, nós também vamos precisar do nosso serviço, né, pessoal? Então, isso aqui também vai ser do tipo read only, e nós vamos chamar aqui de list product service. E esse list product service nada mais é do que o list product use case. Tudo bem? Que nós temos, que nós definimos ele em algum momento aí da nossa aula. Tudo bem? Legal. E agora, pessoal, vamos
criar aqui um método estático que nós vamos chamar ele de create, e esse create nada mais recebe do que esse list product service aqui. E o que ele vai fazer é simplesmente retornar um novo list product route passando todas as dependências. E quais dependências são essas, né? Vamos lá. Primeiro a nossa rota. A rota vai ser products do mesmo jeito. Só que dessa vez o método vai ser o http method.post, tudo bem? Perdão, .get, tá certo? Nós temos que implementar aqui o get, que é quando nós queremos pegar a nossa lista de produtos. Lembrando, cada verbo HTTP ele tem um significado. Get geralmente você usa quando você quer justamente buscar algum tipo de dado, né, pessoal? Beleza, mas faltou aqui também, né, passar justamente o nosso list product service aqui. Perfeito. Então, isso aqui já retorna uma instância pra gente. E agora, nós precisamos implementar ali os principais métodos, o getHandler e coisas desse tipo. Vamos começar aqui, pessoal, com o getHandler, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, nós vamos precisar de um public async getHandler. Tudo bem? E esse cara, ele vai ser a seguinte coisa. Ele vai retornar aqui uma função assíncrona, então async. Aqui dentro nós vamos precisar do request que vem lá do express. Nós vamos precisar do response que vem lá do express. Tudo bem? E nós vamos retornar aqui como um arrow function a seguinte coisa. É aqui que a rota vai acontecer, que o controller vai acontecer, tá certo, pessoal? Então o que nós queremos fazer aqui? Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Nós temos que o input, inclusive a gente deveria mudar isso aqui, mas por enquanto tá ok. Isso aqui vai ser o input lá do list product input DTO, tudo bem? E esse cara aqui, ele é um objeto vazio. Isso aqui tá errado, ele deveria ser do tipo void, mas ok, vamos seguir aqui. E aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte, const output, tá? Esse cara aqui, ele vai ser a saída do this.listProductService.execute, passando justamente o nosso input ali, tá certo? Legal? Ele tá reclamando aqui porque ele estava esperando um tipo void, então aqui deveria passar nada, é isso? Ok, então isso aqui, não, então eu devo ter arrumado lá. Isso aqui tem que ser do tipo void, perfeito. Ok? E aí a gente pode passar esse input aqui. Eu vou deixar dessa maneira só para ficar parecido com o outro lá, pessoal. Estou olhando aqui, na verdade eu declarei esse tipo como sendo void, tá certo? Então aqui eu não preciso desse input. Perfeito, ok. Isso aqui ficou bem melhor, para falar a verdade. Legal, então com esse output em mãos, nós vamos criar aqui também, da mesma maneira, um present. Esse present, ele vai receber aqui como entrada justamente o list product output DTO, e ele vai retornar aqui, na verdade, um list product response DTO que nós definimos aqui. Então nós temos que fazer aquele mapeamento dos dados retornados aqui pelo nosso serviço para os dados que, de fato, o nosso controller aqui tem que retornar, que é desse tipo aqui, né? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Nós vamos declarar aqui um const response, tá? Esse cara aqui vai ser o input.map. Nós temos que fazer, na verdade, .products.map, agora sim. Tá certo? E esse response aqui nem tá certo. Ele tem que ser do tipo list product output response. Ok. Vamos fazer ele desse jeito aqui pra gente não errar. E, na verdade, ele é um objeto que vai ser products aqui dentro. E agora sim, nós vamos fazer o mapper aqui. Então, para cada produto aqui em cima, produto aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte mapa. Esse cara vai retornar, pessoal, deixa eu pegar aqui, justamente esses caras pra gente não errar. A gente não errar aqui. E aqui nós vamos ter um product.id, perfeito. Nós vamos ter aqui um product.name. Nós vamos ter aqui também um product.price. Perfeito, ok. Então, esse cara aqui, esse product, ele faz esse mapeador aqui. Ele tá falando que vai ser do tipo void. Deixa eu ver por que aqui, pessoal. Me dá um segundo. Tá, pessoal, tô vendo aqui. Eu esqueci de abrir e fechar meu objeto aqui pra gente não precisar dar um return, tá? Senão a gente teria que dar um return. Daí aqui é vírgula, aqui é vírgula e aqui também é vírgula, certo? Beleza. Agora sim, né? A gente já tem a resposta aqui em mãos e aí é só darmos o return response. Perfeito. Legal.
Então, pessoal, aqui no getHandler, depois de nós pegarmos esse output, nós podemos declarar aqui um const response body. E esse response body, ele vai ser justamente o this.present, passando aqui o output, tá certo? Onde nós vamos fazer essa transformação, tá? O que eu fiz aqui? Por que ele não tá... faltou o await. Ok, ainda bem que eu olhei isso aqui. Legal. Então, depois do await, agora sim, pessoal, nós só precisamos dar um response ponto. Vamos colocar aqui status 200, que é o que deu tudo certo, né? E daí nós vamos transformar aquele resultado ali em JSON e nós vamos dar um send aqui para mandarmos esses dados para quem chamou esse handler aqui, tá certo? Ele está reclamando aqui do getHandler. Nós estamos... Deixa eu ver... pessoal, desculpa. Isso aqui é dessa forma. Ok. E agora no route lá... definitivamente é dessa forma. Perfeito, ok. Legal. Então, feito aqui o getHandler, nós precisamos fazer os demais get, né? Então, nós vamos ter aqui... Deixa eu até buscar lá no route. Vamos ter o getPath. GetPath, esse cara aqui vai retornar um this.path, perfeito. E nós vamos ter aqui também o getMethod, né? GetMethod. E eu não sei por que o meu VS Code está fazendo isso. HTTP method, perfeito. E esse cara aqui vai dar um return this.method. Ok, exatamente isso. E agora sim, a nossa rota está completamente criada. Por que raios de motivos nós tivemos que criar uma rota dessa maneira para depois definir cada uma das rotas desse jeito, né, pessoal? É justamente para respeitar os princípios do Solid. Veja só, o nosso sistema dessa maneira, se nós quisermos adicionar mais uma rota, nós não temos que mexer nos nossos arquivos que já existem. Nós simplesmente temos que estender essa route aqui uma vez, tudo bem? E depois adicionar na API que nós vamos criar agora. Então, agora que nós temos as rotas aqui, tudo bonito, nós vamos criar aqui um arquivozinho chamado... Você está em routes, eu quero criar aqui dentro. Perfeito, ok, agora sim. Vai ser api.express.ts. E esse cara, ele vai definir a nossa API. Então, veja só, pessoal, como que eu vou implementar ele? Vamos exportar aqui uma classe chamada API Express e ele vai implementar a nossa API. Nós definimos a nossa interfacezinha lá. Lembrando que essa interface, ela só obriga que essa API tenha o método start. Mas essa API do Express aqui, ela vai ter que fazer muito mais do que isso. Primeiro, deixa eu declarar aqui uma variável privada. Eu vou declarar dessa forma, tá? Chamada do tipo Express aqui. E esse Express, ele tem que vir lá dentro do nosso Express. Deixa eu fazer um import aqui na mão, já que ele não está querendo vir. Nós vamos importar eventualmente o Express e nós vamos importar também esse tipo aqui, Express, from Express. Pronto, ok? Importados, agora sim, né? A gente tem acesso a essa tipagem aqui, nós podemos utilizar ela. Vamos construir aqui um construtor privado. Esse construtor privado, pessoal, veja só, ele vai receber nada mais do que as nossas rotas. Então, vou chamar aqui de rotas, vou chamar aqui um array de rotas, perfeito. E aí, pessoal, primeiro, nós temos que instanciar esse app aqui nesse construtor. Então, como que vai ser essa instanciação do Express? Para instanciar o Express, a gente instancia ele dessa forma. E aí, nós vamos fazer uma configuração aqui. Que configuração é essa? This.app.use, tudo bem? E aqui, pessoal, nós vamos chamar o express.json, tudo certo? Dessa maneira, nós vamos falar que o nosso Express, ele vai utilizar o JSON aqui para troca de dados e tudo mais, né? Content type do tipo JSON. Perfeito. E agora, nós precisamos de alguma forma adicionar essas rotas no nosso Express. Para isso, eu vou chamar aqui um this.addRoutes e esse addRoutes eu vou passar justamente essas rotas aqui. Isso aqui vai ser um método que a gente vai definir daqui a pouco. Legal. Antes de definir ele, vamos fazer aqui o nosso construtor, né? Nós temos que ter o create aqui. E esse create, ele vai receber nada mais, nada menos do que as nossas rotas. E o que ele vai fazer é retornar uma nova instância aqui do API Express
passando justamente as nossas rotas, e isso aqui em teoria já funciona, tá? Isso aqui é route, na verdade, né? Do tipo route. Deixa eu ver... exato, do tipo route. Legal. Então, agora sim, são aquelas rotas que nós acabamos de definir lá. Lembra? Nós acabamos de fazer do create product e do list product. Legal. Então, falta aqui esse métodozinho do add routes, né? Vamos fazer ele aqui rapidinho. Ele vai ser aqui privado, eu não preciso expor esse cara. Poderia expor se eu quisesse utilizar essa API depois para ir adicionando rotas e tudo mais, mas no nosso caso aqui, eu quero fazer dessa maneira, tá? Então isso aqui vai ser um método privado mesmo. Vamos chamar aqui de add routes. Esse cara, ele vai receber justamente, tá? As rotas, tudo bem? E agora, nós vamos fazer uma coisinha aqui para esse cara funcionar. Como que vai ser, pessoal? Nós vamos percorrer routes.forEach para cada rota que tiver ali, tudo bem? Vou chamar aqui de rota, vamos definir aqui uma arrow function, justamente para definir o que nós queremos fazer para cada rota que está lá dentro. E o que nós queremos fazer aqui, pessoal? Eu vou separar dessa maneira para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou pegar o path dessa rota, que é o route.getPath. Lembra que a gente definiu esse cara? Perfeito. Então pegamos o getPath. Vamos pegar aqui o method também, que é o route.getMethod. Perfeito. Lembra que a gente definiu esses caras também lá? Legal. E agora, pessoal, nós temos que acoplar o handler com esse path e o nosso express. E como que a gente faz isso, né? Lembra que nós definimos aqui o app, que é a instância do express? Então eu vou utilizar ele aqui. E daí tem uma manha para fazer aqui. Eu vou pegar na posição method, tá certo? Então nessa posição method eu vou definir aqui que nós temos esse path, ou seja, esse endereço de endpoint aqui, tudo certo? E aí eu vou colocar aqui qual que é o handler. Eu vou até fazer assim, ó, const handler é igual route.getHandler, tá certo? Vou até fazer desse jeito. E aqui, pessoal, nós vamos pegar o handler aqui, tá certo? Isso aqui adiciona a rota no seguinte path, utilizando o seguinte método, getPost, lembra? Esse handler aqui para quando essa rota for chamada. Então, isso aqui é um truquezinho aqui para a gente adicionar essas rotas dentro do Express. Você deve estar mais acostumado a fazer assim, ó, this.app.get, tá certo? E aqui a gente define a nossa rota. Só que isso aqui já define uma rota do tipo get. Como esse método aqui ele está definido lá dentro da nossa rota, do route aqui, tá certo? Por isso que eu não quis fazer dessa maneira aqui, senão eu teria que ter if, else, e daí se algum outro método surgisse, isso aqui daria problema, a gente teria que modificar essa classe. Dessa maneira aqui, ela fica respeitando o princípio do aberto e fechado, tá certo? Legal, então o private add routes aí tá bonitão. O que falta aqui, pessoal? Faltam algumas coisas, tá? Nós precisamos implementar o método que, de fato, a API ela manda a gente implementar, que é o start, né? Então, vamos implementar aqui o nosso start. Ele recebe uma porta, que é do tipo number, que é o número da porta aqui. E esse cara, pessoal, ele nada mais é do que o seguinte, nós vamos dar um this.app.listen, tá certo? E o que nós vamos escutar aqui, né, pessoal? Nós vamos escutar a seguinte coisa. Vamos passar aqui a nossa porta, e daí eu vou passar uma arrow function, que é o callback que eu quero que aconteça quando esse listen seja chamado. E aqui nós vamos colocar um console.log. Nesse console.log eu vou escrever simplesmente assim, um server running on port, e aqui eu vou passar justamente a porta que foi recebida aqui, para ele saber qual porta que está sendo escutada aqui, né, que apareça no nosso console. E além disso, eu quero aqui também, pessoal, vou até colocar aqui this.listRoutes. Isso aqui é um métodozinho privado que eu vou colocar aqui só para escrever quais rotas estão ativas no nosso console, para quando a gente der o start a gente veja essas rotas aí todas rodando. Então, um métodozinho privado, helper aqui, que eu vou chamar de listRoutes. E esse cara aqui nada mais é, pessoal, do que uma funçãozinha para escrever as rotas no console, né? Para fazer isso, eu vou pegar essas rotas da seguinte maneira: this.app, tá? Ponto. E aqui vem um truquezinho. Eu vou pegar o router aqui dentro do app do Express, tá certo? E aqui eu vou pegar o stack dele. Tudo bem? Então isso aqui, se você ver, né? Isso aqui é do tipo N, inclusive, né? Então isso aqui realmente é um truquezinho aqui pra gente fazer isso de uma maneira mais fácil. E aí, pessoal, nós vamos fazer a seguinte coisa, né? Eu vou colocar aqui um routes.filter,
Tudo bem? E nesse filter aqui eu vou passar a rota e esse cara aqui vai ser do tipo N por enquanto. E aqui dentro nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos retornar, tá? O quê? O path desse cara, que vai ser o route.path. Acho que isso aqui vai funcionar, pessoal. E nós temos aqui o method, que vai ser do route.route. Aqui que está o segredo. Stack na posição 0.method. Tá certo? Então, isso aqui é o grande segredo desse filter aqui. Feito o filter, agora, pessoal... não, na verdade, esse filter aqui tá errado. Isso aqui tem que ir para o map. O filter, ele simplesmente vai retornar aqui a nossa rota, tá? Route.route. Exato. Agora, sim. Então, o filter, ele retorna isso. E aí, nós vamos seguir aqui com um map. E agora, o map, que é do tipo N, agora sim, e ele vai retornar aquela tranqueira lá que nós colocamos. Certo? Legal. Então, feito isso, pessoal, nós vamos simplesmente dar um console.log aqui do routes. Que é o cara que nós acabamos de definir. Tá certo? Acho que deu para entender, né? Eu só vou emendar isso aqui dessa forma. Só vou emendar assim para ficar melhor, tá? Porque daí a gente já define tudo no routes aqui e não tem uma modificação dele embaixo. Perfeito. Acho que o list routes está correto, pessoal. E agora, feito isso, nós só precisamos definir ali o bootstrap, né? O server running da nossa aplicação. E para fazer isso, nós vamos vir justamente aqui no source, no main, tudo bem? Então, o main aqui agora, nós vamos definir a função. Eu vou chamar ela de main aqui mesmo, poderia ser server, poderia ser run, poderia ser várias coisas aqui. Aqui eu já vou chamar ela para a gente não esquecer depois. E aqui nós vamos definir algumas coisas. Primeiro, vamos criar aqui o nosso repositório. Então, a repository vai ser igual a justamente o product repository prisma. Tudo bem? .create. E aqui eu vou passar o nosso... eu não defini esse cara ainda. Então, pera aí, pessoal. Nós vamos precisar aqui ainda de um carinha. Eu vou criar ele aqui na source. Eu vou criar aqui um pacote chamado package. Um pacote não. Uma pasta chamada package. Aqui dentro eu vou criar, dentro do package, eu vou criar aqui um prisma. E aqui dentro do prisma eu vou criar um arquivozinho que eu vou chamar ele de simplesmente prisma.ts. Tá certo? E esse cara aqui, nós vamos exportar uma constante chamada prisma. E esse prisma, ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso prisma client. Tudo bem? Então, nós vamos instanciar aqui um prisma client. Faltou o new aqui, né, pessoal? Faltou o new. Perfeito. Então, nós vamos instanciar uma nova instância aqui de prisma client. Por que eu faço assim, pessoal? Dessa maneira, nós vamos abrir só uma conexão utilizando o prisma. Senão, cada uma dos requests vão ter várias conexões com o banco de dados. Geralmente não é o que você quer fazer, tá certo? É uma coisa a se pensar. Então, esse prisma aqui, na verdade, ele é aquele cara que nós acabamos de definir lá, tá certo? Então, por isso que nós vamos utilizar ele aqui. Feito o repositório, nós temos condições agora de criar os nossos serviços. Então, nós temos o create product use case. Ele vai ser igual a justamente um create product use case, onde nós vamos dar um ponto create aqui. E nesse ponto create, nós só precisamos passar o nosso repositório. Tá certo? Legal. Nós vamos ter aqui ainda também o list product use case. E esse cara vai ser o list product use case.create, onde nós só temos que passar o nosso repositório. Perfeito. Então, eles estão criados aí. E agora vem a parte legal, que é definir o servidor de fato, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar aqui o create route. E esse create route vai ser o create product route.create. E aqui dentro desse create, nós temos que passar justamente o nosso serviço, tá certo? Então, nós vamos passar o serviço aqui. De forma muito semelhante, nós temos o list route aqui também. E esse list route é o list product route.create. Então, nós estamos criando todos esses caras, né, pessoal? E nós vamos passar justamente essa lista aqui. Legal. E agora a parte divertida, né, pessoal? Vamos definir aqui primeiramente em qual porta nosso servidor vai rodar. Vamos colocar ele aqui na porta 8000 e vamos criar agora a nossa API. E olha só que legal que fica essa API, pessoal. Const, eu vou chamar ela aqui de API e nós vamos chamar aqui API express.create
E esse create aqui, nós temos que passar as nossas rotas, né? Uma maneira de fazer isso é justamente definir o nosso array da seguinte maneira. Nós vamos ter o create route aqui e nós teremos aqui também o list route, tá certo? Então, nós já estamos definindo ali o nosso array. É uma das maneiras, né? Legal. Então, agora, pessoal, basta nós darmos um api.start passando justamente a nossa porta. Olha que legal que ficou isso aqui, né? Deixa eu reorganizar esses caras. Acho que assim... deixa assim, vai. Assim eu acho que dá pra gente entender o que tá rolando. Tá certo? Então, aqui nós criamos a instância da nossa API. Aqui nós definimos em qual porta ela vai rodar. E aqui nós inicializamos nossa API. Será que tá funcionando, pessoal? Vamos lá. Cruzem os dedos. npm run dev foi o script que a gente definiu. E olha só, nosso servidor já está rodando na porta 8000 com as devidas portas. Agora, com as devidas rotas, tá? Agora, para a gente testar isso aqui, eu vou utilizar uma extensão que se chama Hash Client aqui do VS Code. Você pode usar aí o Thunderbird, não. Você pode utilizar aí o Postman, você pode utilizar aí o seu Insomnia, tá? Eu vou utilizar essa extensão aqui. Por que eu vou utilizar? Porque eu já deixo os testes, inclusive, aqui, tá, pessoal? Então, como que eu vou chamar esse teste aqui? Eu vou criar uma pastinha chamada API test, tá certo? E dentro do API test, eu vou definir um arquivozinho aqui chamado product.htp. Infelizmente, esses ícones aqui que eu estou usando, ele não tem uma coloração para esse cara, né? E aqui, pessoal, eu vou colocar 3 aspasinhas dessa. E o primeiro cara aqui, a primeira rota que eu quero testar é justamente a rota de listar os produtos, né? Então, http localhost na porta 8000, tá certo? /products. Isso aqui é a nossa rota. Será que tá funcionando? Vamos mandar. Olha só, mandou a listagem vazia porque não tem nenhum produto criado, né? Então até agora tá ok. Vamos criar um produto agora. E a rota é agora do tipo post, http o endereço aqui é o mesmo, né? Vou até copiar aqui pra gente não errar. O endereço é o mesmo. Só que agora, pessoal, tem uma coisa, nós vamos passar conteúdo. Então, content type aqui, nós vamos passar application JSON aqui, tá certo? Porque nós vamos passar um JSON aqui. E o que precisa para esse JSON, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas nós precisamos do primeiro campo, que é o name, e no name é o nome do produto. Então, eu vou colocar aqui do curso do zero a programador. Tudo bem? E nós vamos passar aqui também o price. E o price dele aqui, nós vamos passar aqui, por exemplo, 959,59. Tá certo? Então, legal. Tá aí o primeiro produto. O segundo produto vai ser também... Deixa eu criar aqui exatamente essa mesma rota. O segundo produto, ele também é do tipo post, também vai para esse lugar. Nós vamos criar aqui um outro produto que vai ser o seguinte. Vai ser consultoria... de engenharia de software. E esse produto aqui, por exemplo, ele vai ser 1459,59. Tá certo? Vamos ver se está funcionando? Deixa eu criar esse cara aqui primeiro. Opa, ele deu um problema. Deixa eu ver o que aconteceu, pessoal. Tudo bem. Ele está reclamando aqui, ó, porque a pontuação foi errada. A gente está passando com vírgula, né? E, obviamente, aqui tem que ser ponto. E isso aqui também é um number, né? Ele não é uma string do jeito que a gente está passando. Ok, deixa eu ver se o servidor caiu. Caiu, né? npm run dev, perfeito, foi. E agora vamos criar. Pum, lá. O ID está aqui, inclusive, do produto, da maneira que nós queríamos. Pum, criamos o outro. Legal. Será que tá tudo aqui, pessoal? Olha só que maravilha, pessoal. Nossa listagem de produtos, o primeiro produto veio aqui com ID, veio com nome, veio com preço, e o segundo produto também veio aqui com preço. Nós não criamos as rotas de adicionar produto, de remover produto, né, de fazer a venda. Isso aí eu vou deixar como exercício para vocês. Contudo, pessoal, nós conseguimos concluir aqui a nossa API utilizando a arquitetura limpa. Se vocês repararem, está tudo super dividido aqui entre domínio, infraestrutura e os use cases. E nós conseguimos unir tudo isso utilizando aqui justamente Solid.
respeitando os nossos princípios de arquitetura aqui, tá certo? Quero te lembrar, se você gostou desse conteúdo aqui, se isso aqui te ajudou de alguma maneira e você quer se aprofundar ainda mais no mundo do desenvolvimento, dá uma olhadinha no curso do Zero Programador, as turmas estão abertas por enquanto, vai valer muito a pena, isso aqui é um curso onde eu coloco toda o meu conhecimento aqui, eu vou te passar toda a base da programação, toda a parte teórica que você só encontraria aí numa universidade, num curso superior, né? E eu também vou adicionar aqui diversas ferramentas e frameworks para te diferenciar no mercado de trabalho e com certeza você dá o seu start com o pé direito, tá certo, pessoal? Meu objetivo aqui é que você saia com um conhecimento maior do que um júnior do mercado hoje em dia. Dessa forma, você vai ser bem diferenciado para conseguir a sua primeira vaga, tá certo? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de tudo que eu sempre trago aí para vocês. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que tenham gostado. Muito mais que um prazer ter vocês aqui comigo. Se te ajudou de alguma forma, passa esse vídeo aí para o seu amigo que com certeza vai te agradecer por aprender um pouco mais de Clean Architect. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.